Quero que você imagine dois apartamentos. Mesmo bairro, mesmo aluguel, praticamente a mesma vida do lado de fora. O primeiro pertence a uma pessoa que ganha R$ 12.000 por mês. Você entra e vê uma TV de 85 polegadas na parede, sofá importado que custou R$ 8.000, uma cozinha cheia de eletrodomésticos, a maioria ainda na caixa, armários transbordando de roupa com etiqueta e um quarto virado de depósito com coisas que ninguém toca há anos. Essa pessoa olha para o extrato do banco com um nó no estômago, 2 salários sem cair e ela entra em colapso. O segundo apartamento pertence a alguém que ganha R$ 6.500 por mês. Você entra e sente espaço. Um sofá simples, uma TV razoável, uma cozinha com o que realmente usa, um guarda-roupa com roupas que realmente veste. O quarto extra é um quarto de verdade. Essa pessoa olha para o extrato com tranquilidade. Tem 18 meses de despesas guardados, investe 20% de tudo que entra. Mesmo bairro, quem ganha quase a metade tem 10 vezes mais segurança financeira. Isso não é uma história sobre renda, é sobre uma relação oculta entre o que você acumula e o que você nunca consegue guardar, e que a maioria das pessoas nunca parou para entender. A primeira pessoa não é gastadora no sentido óbvio. Ela não joga, não tem vícios caros, não faz loucuras. Ela simplesmente foi acumulando um estilo de vida que precisa de cada centavo que entra para se sustentar. A segunda descobriu algo que mudou tudo. Ter menos não significa viver pior, significa viver com intenção. E viver com intenção cria margem financeira que a maioria dos que ganham bem jamais experimenta. Hoje eu vou te mostrar as regras do dinheiro que separam quem sempre tem dinheiro de quem nunca tem, independente da renda. Não é sobre privação, é sobre entender que cada objeto que você possui tem um custo contínuo que você provavelmente nunca calculou. Vou começar com um conceito que vai mudar para sempre a forma como você enxerga qualquer compra. Tudo que você possui custa dinheiro 2 vezes. O primeiro custo é óbvio, o preço na nota fiscal. O segundo custo a maioria ignora completamente e costuma ser maior que o primeiro. Esse segundo custo inclui espaço. Aquela esteira que você comprou ocupa cerca de 2 metros quadrados. Em São Paulo, onde o metro quadrado do aluguel gira em torno de 60 a 100 reais por mês, você está pagando entre 120 e 200 reais só para guardar um cabide caro. Manutenção. Aquele carro zero, a regra do mercado diz que a manutenção anual custa cerca de 10% do valor do veículo. Um carro de 80 mil reais custa 8 mil reais por ano só para existir na sua garagem, mesmo que você dirija pouco. Energia mental. Cada coisa que você possui ocupa um pedaço da sua atenção. Precisa ser limpa, organizada, segurada, preocupada e um dia descartada. Pesquisas mostram que excesso visual aumenta o cortisol, o hormônio do estresse, e reduz a capacidade de foco. Suas coisas estão literalmente te adoecendo de maneiras que você não consegue perceber conscientemente. Custo de oportunidade. Cada real preso em posse é um real que não está investindo. Aqueles 20 mil reais em equipamento de academia em casa poderiam virar 70 mil reais em 15 anos num fundo de índice. Você não comprou uma academia, você comprou uma academia em vez de liberdade financeira futura. Quando você some todos esses custos ocultos, muitas posses custam mais para manter do que custaram para comprar. O preço de entrada é só o ingresso. Os custos contínuos não param enquanto o objeto existir na sua vida. Regra 1. Calcule o custo por uso antes de qualquer compra. Antes de comprar qualquer coisa, estime quantas vezes você vai usar de verdade. Divida o custo total por esse número. Esse é o custo por uso, a única medida honesta de valor. Uma jaqueta de R$ 300 reais, usada 2 vezes, custa R$ 150 reais por uso. Uma jaqueta de R$ 600 reais, usada 200 vezes, custa R$ 3 reais por uso. A jaqueta mais cara é mais barata em qualquer sentido real. Esse cálculo destrói a maioria das compras por impulso na hora. Aquele processador de alimentos de R$ 500 reais que você vai usar 2 vezes por ano custa R$ 250 reais por uso. No primeiro ano, é uma forma obscenamente cara de fazer comida. Mas uma boa cama de R$ 3 mil reais, usada toda noite por 10 anos, custa menos de R$ 1 real por uso e ainda afeta a sua saúde e disposição todos os dias. Isso é valor real. O número corta o marketing, a emoção e a pressão social. Ele revela o que faz sentido financeiro versus o que apenas parece atraente no momento. Regra 2. Aplique o teste da reposição em tudo que você já tem. Percorra sua casa e olhe para cada objeto. Faça uma pergunta simples. Se esse objeto sumisse hoje, eu pagaria para repor? Seja honesto. Você compraria outro fondue? Outro sanduicheiro que está há 3 anos no armário?
Aquelas roupas que você não veste há 18 meses? Na maioria dos casos, a resposta honesta é não. Esses objetos existem na sua vida por inércia, não por intenção. Foram compras por impulso, presentes que você sentiu obrigação de guardar ou resquícios de fases que você já superou. Esses objetos têm valor negativo, custam espaço, energia mental e manutenção sem benefício correspondente. Venda o que tem valor, doe o que alguém pode usar, descarte o que não serve a ninguém. O processo parece desconfortável no começo, depois vira libertação. O peso psicológico de possuir coisas que você não quer ou não precisa é real. Remover esse peso cria espaço mental difícil de descrever, mas imediatamente perceptível. Os cômodos parecem maiores, as decisões ficam mais simples, a faxina leva metade do tempo. Você sabe onde tudo está porque tudo o que sobrou tem um propósito. Regra 3. Nunca troque por tédio. Tem um padrão que eu vejo constantemente em pessoas que ganham bem, mas não têm nada guardado. Elas trocam objetos perfeitamente funcionais simplesmente porque estão entediadas com eles ou porque existe uma versão mais nova. A TV funciona perfeitamente, mas o modelo novo tem contraste levemente melhor. O celular roda tudo o que precisa, mas o lançamento tem uma câmera marginalmente superior. O carro é reliável, mas o modelo do ano que vem tem novo design. A mobília serve, mas eles enjoaram de olhar. Essas trocas parecem progresso, na verdade, são destruição de patrimônio disfarçada de evolução. A regra é simples, não substitua nada que funciona. O celular que faz ligações, manda mensagens e roda aplicativos não precisa ser trocado porque existe um mais novo. O carro que te leva com segurança não precisa ser trocado porque o vizinho comprou algo mais bonito. Essa política economiza valores absurdos ao longo da vida. O brasileiro médio troca de celular a cada 2 ou 3 anos, muitas vezes com o aparelho anterior funcionando perfeitamente. Em 30 anos, isso representa dezenas de milhares de reais em compras desnecessárias, só nessa categoria. Aplicado em todas as categorias onde a cultura do lançamento opera, o desperdício ao longo da vida facilmente ultrapassa R$500 mil. Defina funcional com clareza. Um objeto continua funcional até que genuinamente deixe de cumprir seu propósito. Tédio não é defeito. Vontade de novidade não é defeito. A existência de uma versão mais nova não é defeito. Quebra ou incapacidade real de funcionar é defeito. Todo o resto é marketing te convencendo a resolver problemas que você não tem. Regra 4. Crie atrito para gastar e facilidade para guardar. O comportamento humano segue o caminho de menor resistência. Se gastar é fácil e guardar é difícil, você gasta. Se guardar é fácil e gastar é difícil, você guarda. Atrito no gasto significa remover cartões salvos nos sites de compra, estabelecer uma espera de 24 horas para qualquer compra não essencial, deletar apps de loja no celular, cancelar e-mails promocionais e não entrar em loja sem uma lista específica do que precisa. Facilidade no guardar significa transferência automática para investimentos no dia do pagamento, manter o necessário na conta corrente, fazer os aportes acontecerem antes de você ver o dinheiro e tratar o investimento como conta fixa, não como sobra do mês. Essas mudanças estruturais importam mais do que força de vontade. Força de vontade se esgota ao longo do dia. O ambiente é constante. Quem depende da força de vontade para evitar compras por impulso vai falhar na hora em que estiver cansado, estressado ou emotivo. Quem deletou os apps e removeu os cartões simplesmente não consegue comprar por impulso naquele momento. A regra das 24 horas sozinha elimina cerca de 70% das compras por impulso. A maioria dos desejos por objetos some dentro de um dia se não for agido imediatamente. Regra 5. Conte seus objetos regularmente. Parece obsessão até você fazer. Contar força consciência. Consciência previne a acumulação. Escolha uma categoria. Conte quantos objetos você tem nessa categoria. Escreva um número. Os números costumam chocar quem nunca examinou seus padrões de consumo com objetividade. Quantas camisas você tem? A maioria estima pouco e descobre o triplo. Quantos utensílios de cozinha? Quantos pares de sapato? Quantas coisas na gaveta bagunçada? Quantos livros que você nunca vai reler? A contagem em si muda o comportamento. Quando você sabe que tem 47 camisas, comprar uma a mais parece diferente. Você não está adicionando uma camisa, está indo para 48. A absurdidade fica visível. Estabeleça limites máximos por categoria. Talvez 30 peças de roupa no total. Talvez 15 livros por vez. Uma política de entra um, sai um. Qualquer compra nova exige retirar algo existente. Esse atrito reduz drasticamente a aquisição. Cada adição vira uma decisão consciente sobre o que ela substitui. Regra 6. Alugue ou empreste antes de comprar.
A maioria das coisas que as pessoas compram são usadas intensamente por um curto período, e raramente depois. A empolgação do novo some, o entusiasmo inicial diminui. O objeto entra para a coleção de coisas possuídas, mas raramente tocadas. Teste antes de comprar. Alugue ou peça emprestado. Quer acampar? Alugue o equipamento nas primeiras saídas. Quer tentar marcenaria? Pegue as ferramentas emprestadas ou use um espaço maker. Quer uma prancha de surf? Alugue várias vezes antes de comprar. Essa abordagem faz duas coisas. Primeiro, revela se o entusiasmo é genuíno ou temporário. Muitos interesses somem depois da exploração inicial. Melhor descobrir ainda que está alugando do que depois de comprar equipamento que vai juntar poeira. Segundo, clarifica exatamente o que você precisa. Quem acampa pela primeira vez, frequentemente compra demais ou compra errado. Alugar te ensina antes de comprometer. Garagens e galpões pelo Brasil inteiro estão cheios de resquícios de hobbies abandonados. Equipamento de esqui de quando a pessoa achava que ia esquiar sempre. Câmera profissional de quando ela imaginava virar fotógrafa. Instrumento musical de quando a banda tocou 2 shows. Teste os interesses antes de investir. Mantenha a flexibilidade de explorar sem o fardo da posse permanente. Regra 7. Entenda o efeito multiplicador do estilo de vida. Toda posse importante se conecta a outras posses. Uma lancha precisa de reboques, engate no carro, vaga de marina, seguro, suprimentos de manutenção, equipamentos de segurança e roupas adequadas. Uma compra que parece única desencadeia uma cascata de compras de suporte. Esse é o efeito multiplicador. Grandes compras se multiplicam em ecossistemas de despesas relacionadas. O custo real nunca é só o objeto. Veja como isso funciona com compras comuns. Uma academia em casa exige piso específico, espelhos, ventilação e muitas vezes reforma do cômodo. Uma piscina exige produtos químicos, equipamento de limpeza, capas, móveis, manutenção e paisagismo. Uma moto exige equipamentos de proteção, manutenção, seguro e muitas vezes uma caminhonete para transportar. Calcule o custo completo do ecossistema antes de qualquer compra grande. O que parece uma compra de R$10.000 pode representar R$18.000 ou R$25.000 quando todas as despesas multiplicadoras são incluídas. Essa conta completa transforma o que parecia razoável em algo claramente excessivo. O efeito multiplicador também funciona ao contrário. Eliminar uma posse grande frequentemente elimina uma categoria inteira de despesas relacionadas. Vender a lancha significa acabar com marina, seguro, manutenção, emplacamento e reboque. A economia vai muito além do valor do objeto. Regra 9. Defina o suficiente antes de começar a ganhar. Sabe o que prende os que ganham bem numa armadilha constante? Eles nunca definem como é o suficiente, então continuam comprando mais, sem nunca chegar na satisfação. A renda sobe, o estilo de vida sobe junto. O novo estilo de vida vira o novo normal, então precisam de outro aumento para sentir progresso. Esse ciclo continua indefinidamente. Pessoas ganhando R$30.000 por mês se sentem tão pressionadas financeiramente quanto pessoas ganhando R$8.000, porque as expectativas e despesas expandiram junto com a renda. Quebre esse ciclo definindo o suficiente antes de começar a ganhar. Decida com antecedência que tipo de moradia é suficiente, que carro atende sua necessidade, que nível de conforto material representa satisfação genuína. Depois, ganhe em direção a esse alvo, em vez de ficar movendo a meta. Isso pode significar decidir que um apartamento de R$600.000 é suficiente, mesmo que você eventualmente possa pagar R$1 milhão. Pode significar decidir que um carro de R$60.000 é suficiente quando os colegas dirigem carros de R$150.000. Definir o suficiente cria uma linha de chegada. Sem ela, você está numa corrida sem fim, onde a expansão do estilo de vida sempre supera o crescimento da renda. Com ela, você chega a um ponto onde toda a renda adicional vai inteiramente para guardar e investir, não para consumir. A pessoa que definiu o suficiente em R$8.000 por mês de despesa e começou a ganhar R$20.000 constrói patrimônio numa velocidade extraordinária. Os R$12.000 de diferença vão direto para a liberdade financeira. Alguém ganhando os mesmos R$20.000, mas redefinindo o suficiente para cima constantemente, pode não guardar quase nada. Regra 9. Meça riqueza por opções, não por acumulação. A visão convencional mede riqueza pelo que você tem: imóveis, carros, posses, marcadores visíveis de sucesso. Mas a visão que muda tudo mede riqueza pelo que você pode escolher. Você pode sair de um emprego que está destruindo sua saúde mental? Você pode tirar 6
meses para cuidar de uma emergência familiar? Você pode se mudar para outra cidade por um relacionamento? Você pode abrir um negócio sem renda garantida? Você pode se aposentar antes dos 65 anos? Você pode dizer não a oportunidades que pagam bem, mas comprometem seus valores? Essas opções representam riqueza real. Elas só existem para quem construiu margem substancial entre renda e despesa. A pessoa ganhando R$25 mil e gastando 24 mil não tem quase nenhuma opção. Está acorrentada à necessidade de renda. A pessoa ganhando R$10 mil e gastando 5.500 tem opções extraordinárias. Consegue absorver turbulências, tomar riscos e fazer escolhas baseadas em preferência, não em necessidade financeira. Cada compra não é apenas trocar dinheiro por objeto, é trocar opções por posse. Vale esse objeto reduzir sua capacidade de fazer escolhas livres na sua vida? Algumas vezes sim. Na maioria das vezes, não. Regra 10. Pratique desacumulação cíclica, não purga anual. A maioria das pessoas que tenta viver com menos faz uma purga gigante, se sente ótima por algumas semanas e depois vai acumulando gradualmente de volta ao ponto de partida. A purga parece produtiva, a reacumulação gradual passa desapercebida. Em 2 anos, voltaram exatamente ao começo. Evite esse padrão com desacumulação cíclica. Em vez de purgas anuais gigantes, faça revisões pequenas e regulares. Uma olhada semanal nos itens que entram, uma avaliação mensal de uma categoria, uma análise trimestral das tendências gerais de acumulação. Essa abordagem cíclica pega a acumulação cedo, antes de reconstruir em níveis avassaladores. Remover 3 itens por semana é gerenciável e sustentável. Remover 300 itens uma vez por ano parece esmagador e frequentemente é adiado indefinidamente. A abordagem cíclica também mantém a consciência. Quando você avalia suas posses regularmente, nota padrões, vê quais categorias tendem a crescer, identifica quais estados emocionais disparam a aquisição, reconhece quais táticas de marketing funcionam especificamente em você. Essa consciência permite prevenção, não apenas tratamento. Esta semana, percorra sua casa com o teste da reposição em mente. Identifique 10 objetos que você não reporia se sumissem. Venda, doe ou descarte. Observe como se sente ao remover coisas que você não quer de verdade. Este mês, implemente a regra das 24 horas para todas as compras não essenciais. Registre quantos desejos de compra sobrevivem à espera versus quantos evaporam. Os dados vão develar o quanto do seu gasto é impulsivo e o quanto é intencional. Este trimestre, conte seus objetos em 3 categorias que tendem a acumular. Para a maioria das pessoas, roupas, itens de cozinha e entretenimento são bons pontos de partida. Estabeleça um limite máximo por categoria baseado no que você realmente usa. Este ano, defina como é o suficiente nas grandes categorias de gasto. Que moradia é suficiente? Que transporte é adequado? Que guarda-roupa atende sua necessidade real? Escreva essas definições. Volte a elas quando surgir a tentação de exceder seus próprios padrões. A transformação financeira dessas práticas se acumula com o tempo. Quem aplica essas regras consistentemente por 5 anos, acumula substancialmente menos e guarda substancialmente mais. A diferença entre o estilo de vida e a renda cria patrimônio que não pode ser construída de nenhuma outra forma. E sabe o que ninguém te conta sobre viver com menos? A relação é de mão dupla. Ter menos cria mais dinheiro, mas ter mais dinheiro guardado também faz ter menos parecer natural. Quando sua reserva é sólida e seus investimentos estão crescendo, a vontade de acumular diminui. A necessidade psicológica que impulsiona a maior parte do consumo, a necessidade de segurança e de status, começa a ser satisfeita pela força financeira real, não por posses físicas. Você não precisa das coisas para se sentir sucedido, porque sua conta bancária já conta essa história. Pessoas presas em ciclos de consumo muitas vezes não conseguem explicar por que compram tanto. A verdade costuma ser que gastar preenche temporariamente um vazio criado pela insegurança financeira. Resolva a insegurança com força financeira real e a compulsão de gastar frequentemente se dissolve sozinha. 2 apartamentos, 2 realidades, 2 escolhas. A pergunta não é quanto você ganha. A pergunta é: você possui suas coisas ou suas coisas te possuem? A matemática favorece fortemente a primeira opção, a paz de mente também. Cada vídeo que você não assiste aqui é uma decisão financeira tomada no escuro. Se inscreve, informação que chega tarde custa caro. Compartilha com quem você quer bem, porque cada like aqui não financia só o canal, financia o futuro de uma família que ainda não sabe que precisa disso. Lembre-se, você é amado, e o que você vê aqui já existe dentro de você.